Um caso verdadeiramente distorcido da África do Sul, que provocou uma frenesi na mídia e irá enfurecer qualquer ser humano decente. Uma mulher parece desaparecer no ar numa manhã, no que se torna um dos casos de crime verdadeiro mais notórios do país. África do Sul, o país mais ao sul do continente, é conhecido por sua impressionante beleza natural, rica vida selvagem e história complexa. Apenas 30 anos após o fim do apartheid, esta nação arco-íris ainda está lidando com os efeitos de seu passado. Embora possua uma rica diversidade de culturas, idiomas e recursos naturais, infelizmente, também tem taxas de criminalidade relativamente altas. Por isso, muitos preferem morar em comunidades fechadas e seguras. É em uma dessas comunidades que nossa história se passa. A propósito, você sabia que a África do Sul é o único país do mundo com 3 capitais? Eu achei isso bastante interessante. É 21 de abril, 2015. De manhã cedo, 6 horas, e Cherise Swampole está a caminho para buscar sua amiga íntima e colega de trabalho, Jade, para o trabalho. Ambas as mulheres são professoras na Rabbi College Girls High School em Utenhaga, com Jade ensinando educação física. Elas decidiram que, em vez de desperdiçar gasolina dirigindo seus 2 carros diariamente, se revezariam no carona para o trabalho. Nessa semana, Charisse está dirigindo. A rotina delas era que Charisse avisava Jade quando saía de casa e Jade a esperava do lado de fora do condomínio Stellan Glen, em Cabega Park, Port Elizabeth. Nesta hora da manhã, Jade geralmente era a única do lado de fora do portão, com apenas alguns trabalhadores domésticos indo para seus empregos por perto. Como professora, ela frequentemente carregava sua bolsa de laptop e livros escolares. Hoje foi um pouco diferente. Cherise avisou Jade por mensagem que iria abastecer por volta das 6h20 da manhã. Como estava garoando, ela ofereceu para buscar Jade diretamente em sua casa, mas Jade respondeu que não era necessário. Uma leve garoa não a incomodava e ela esperaria no lugar de sempre. Pouco antes das 6h25, Cherise enviou uma mensagem dizendo que estava a caminho, mas essa mensagem permaneceu entregue, não lida. Cherise ficou surpresa ao não ver a amiga esperando quando chegou aos portões às 6h33 da manhã. Ela olhou ao redor, mas não a viu em lugar nenhum. 1 minuto depois, Cherise enviou um serviço de mensagens curtas para Jade, seguido de várias ligações, todas sem resposta, indo direto para a caixa postal. Ela tentou o telefone fixo, mas desligou rápido, lembrando que Chris, marido de Jade, trabalhava à noite em sua boate e provavelmente estava dormindo. Mas com o relógio correndo e sem sinal de Jade, Charisse finalmente ligou diretamente para Chris em seu celular e ele atendeu após alguns toques. Ela contou que Jade não apareceu no portão e ele perguntou o que ela queria dizer com isso. Ela foi para o trabalho. Charisse insistiu que era impossível, pois Jade sabia que ela viria buscá-la. Foi quando Chris disse: "Espere, vou deixar você entrar." "A buscar?" Quando Charisse encontrou Chris fora de sua porta, percebeu imediatamente que algo estava errado. Eles entraram no carro para procurar a área externa ao complexo. No caminho, passamos por uma van da polícia. Os paramos e dissemos que estávamos procurando por sua esposa, Charisse lembrou. Eles dirigiram pela região, imaginando que Jade pudesse ter desmaiado em algum ponto do trajeto. O portão estava vazio, o carro de Jade no estacionamento e seus pertences de trabalho, como laptop, celular e bolsa, não estavam em casa, sugerindo que ela havia saído para trabalhar. Às 7 da manhã, os pais de Jade, Michelle e Derek Ings receberam uma ligação de Chris. Ele disse a eles que Jade havia desaparecido enquanto esperava por sua amiga, e eles não conseguiram entrar em contato com ela. Toni, irmã de Jade, que estava em casa naquela manhã, lembra da expressão preocupada da mãe ao atender a ligação e constatar o desaparecimento de Jade. A caminho de buscar Derek no trabalho, Chris notificou a polícia sobre o sumiço de sua esposa. O detetive-sargento Audrey Kuhn foi o primeiro policial a chegar no local, encontrando os Ings, Chris e Charisse, enquanto procuravam ao redor do complexo. A família explicou que isso era totalmente incomum para Jade. Ela enviou uma mensagem para a amiga minutos antes de supostamente estar no portão. Sem pistas de Jade, o detetive Kuhn auxiliou a família a registrar o desaparecimento prontamente.
A organização local Pink Ladies se envolveu imediatamente, divulgando cartazes e mensagens nas redes sociais sobre pessoas desaparecidas. Dado o alto índice de criminalidade na África do Sul, alguns especularam que Jade poderia ter sido roubada enquanto esperava do lado de fora do complexo. Roubo parecia plausível, mas sequestro? Isso seria um alto risco para criminosos de pequeno porte, atraindo a atenção indesejada da mídia e da polícia. Jade era casada com uma família de negócios conhecida, então se fosse um sequestro, poderia estar relacionado a resgate. Mas ninguém queria esperar para descobrir. A família já estava em pânico. Chris descobriu algo alarmante ao verificar a conta bancária de Jade no laptop deles. Às 7h25 da manhã, 3.500 rand, aproximadamente $200, foram retirados da conta dela em um caixa eletrônico. O coração de todos afundou. Isso parecia confirmar que Jade estava sob controle de alguém, usando seu cartão e número de identificação pessoal como uma conta bancária livre. A polícia sabia que não era Jade retirando o dinheiro. Logo após a transação inicial, uma tentativa de retirar 3.000 rand foi negada. Jade tinha um limite diário no caixa eletrônico e sabia que não deveria tentar um valor maior novamente. Desesperado, o pai de Jade, Derek, dirigiu até Kwanabule, seguindo uma dica sobre um saque em um caixa eletrônico perto da Praça Njoli, por uma loja KFC. Até quase 13 horas houve várias tentativas em diferentes caixas eletrônicos, todas negadas. Era como se esses criminosos não entendessem que repetir a mesma ação não mudaria magicamente o resultado. Essa não é a definição de loucura? Desesperada, mas não desanimada, a família ofereceu uma recompensa de 50.000 rands, pouco menos de $3.000, pelo retorno seguro de Jade. A notícia do seu desaparecimento se espalhou como fogo, com manchetes dizendo: Jade Panayatu, 28 anos, desaparece fora do seu bloco residencial. Poucos sabiam que este caso logo explodiria, tornando-se um dos maiores casos criminais da África do Sul. O país inteiro aguardava ansiosamente o retorno seguro de Jade. Mas como você já deve suspeitar, infelizmente, isso não aconteceu. Este é o Anatomia dos Crimes. Sou Victor, seu apresentador. Junte-se a mim enquanto entendemos e reconstruímos os detalhes deste caso infame. Com o passar do tempo, todos ansiavam desesperadamente por uma ligação, quem sabe até de resgate. Qualquer coisa seria algo. Enquanto isso, a polícia revisou as imagens do caixa eletrônico do primeiro saque. Não era Jade na máquina. Eles fotografaram claramente o homem sacando dinheiro às 7h25 da manhã. A pessoa continuou tentando em vários caixas eletrônicos até 12h55, na área de Kwanabule. Porém, o horário do caixa eletrônico estava errado e o homem capturado na câmera não era o que havia feito o saque às 7h25 da manhã, retirada. Independentemente, a busca continuou. Então, aparentemente do nada, a polícia recebeu uma chamada inesperada. Uma mulher que morava em uma fazenda perto de Kwanabule relatou ter ouvido tiros por volta das 8 da manhã, naquela manhã. Ela descreveu ouvir um carro parando em um cruzamento, vários tiros, e então o carro acelerando e indo embora. Ela não contatou a polícia de imediato, mas após ver o rosto de Jade nas notícias, suspeitou de uma possível relação. A polícia iniciou as buscas na região naquele dia, mas a noite logo chegou. O terreno era denso e uma busca a pé começou com cães na escuridão total. Chris juntou-se à busca trazendo consigo um funcionário de sua boate, Latando Sione, um segurança para ajudar. Às 23 horas eles encerraram a busca pela noite. A família de Jade passou a noite em claro, aguardando ansiosamente por notícias. Chris se juntou a eles dormindo no quarto de Jade. Os Zings também estavam preocupados com ele, pois parecia angustiado, sempre ao telefone. Todos tentavam se apoiar em meio à crescente preocupação. Dia 2 da busca, 22 de abril de 2015. A busca prosseguiu incansável. A polícia voltou à densa área de mato onde tiros foram reportados no dia anterior, ainda buscando pistas de Jade, agora temendo o pior. Um helicóptero e as asas aéreas da polícia se juntaram às buscas em Kwanabule. Logo após, avistaram algo suspeito e alertaram a equipe de busca terrestre. Os temores se confirmaram de forma trágica às 10 da manhã. O corpo de Jade havia sido encontrado. O detetive Sargento Kun chegou logo depois, encontrando Jade Ings, de 28 anos, deitada no chão.
Ela estava morta há algum tempo, com uma clara ferida de tiro na cabeça. Sua irmã mais nova, Toni, e seu noivo participaram da equipe que encontrou o corpo de Jade. Essa imagem angustiante o acompanharia para sempre. Mas quem terminaria friamente a vida de uma professora amada, tudo por meros $200. Se fosse apenas um roubo, eles poderiam tê-la liberado. E é aqui, meus amigos, que o verdadeiro mistério começa a se desvendar. A diretora Marilyn Woods descreveu Jade como uma alma amorosa apaixonada pelo ensino. Jade era algo especial. Eu a ensinei quando ela era uma menina aqui no Rebic, e ela tem ensinado conosco desde 2008. Para ela, ensinar não era apenas um trabalho, era um chamado e sua paixão, disse Woods. Jade lecionava para o 7º ano e orientação de vida do 4º ao 7º ano. Woods observou que alunos e professores ficaram profundamente afetados pela notícia de seu desaparecimento e ainda mais devastados ao saber de sua morte. Jade Lynn Inks nasceu em 22 de novembro de 1985 e cresceu em uma família unida e amorosa. Ela era muito próxima de sua irmã mais nova, Toni, e de seus pais, Michelle e Derek Inks. O amor de Jade pelos animais a levou a se voluntariar no bem-estar animal, onde sua compaixão deixou um impacto duradouro na comunidade. Jade conheceu Christopher Panayotou, filho de uma família grega bem conhecida que possuía negócios em Port Elizabeth. Eles começaram a namorar na faculdade e, após a formatura, Jade seguiu sua carreira de professora enquanto Chris abriu uma boate e coproprietário de um supermercado. Por fim, o casal se casou em uma cerimônia ortodoxa grega, atendendo aos desejos da família de Chris. As fotos do casamento revelam um casal muito apaixonado, pronto para iniciar a vida a dois. Pelo que amigos, família e colegas dizem, Jade não tinha inimigos. O Dr. Kevin Forey realizou a autópsia em Jade Inks no dia 23 de abril de 2015. Ele descobriu que Jade havia sido baleada 3 vezes e concluiu que a causa da morte estava de acordo com ferimentos a bala na cabeça e no peito. Junto com o relatório pós-morte, o especialista em balística capitão Gideon Olivier concluiu a seguinte sequência de eventos. O primeiro tiro provavelmente foi disparado enquanto Jade tentava fugir. Ela estava de costas para o atirador. O tiro entrou em suas costas e perfurou seu pulmão esquerdo. Então ela virou-se levemente enquanto corria, encarando o atirador ao atirar pela segunda vez. Esta segunda bala cortou sua medula espinhal, paralisando-a da cintura para baixo. O Dr. Forey determinou que, neste ponto, Jade teria perdido o controle de suas pernas e desabado. Apesar das lesões traumáticas, ele concluiu que ambos os tiros poderiam ter sido sobrevividos com atendimento médico imediato, mas o atirador não parou por aí. O terceiro, último e inegavelmente fatal tiro foi disparado enquanto o atirador estava de pé sobre ela. Este tiro atingiu o lado esquerdo da cabeça dela e ela morreu quase imediatamente. Resíduos de disparo foram encontrados nas mãos dela, sugerindo que em seus últimos momentos pode ter alcançado a arma, talvez implorando por misericórdia, um detalhe que torna o relato especialmente frio e perturbador. Alguns de seus dedos também mostraram sinais de esmagamento, mas falaremos disso depois. A equipe notou que esse padrão, 2 tiros no corpo, 1 na cabeça, é uma técnica de disparo clássica usada por assassinos profissionais. Os investigadores levaram isso e outros detalhes, como Jade ainda usando suas joias e relógio caro, como evidência de que isso não foi um roubo. Se os agressores sacaram dinheiro da conta bancária dela, por que deixariam seus objetos de valor? Jade estava fora do seu conjunto de casas geminadas por menos de 5 minutos quando foi levada. Se os relatos das testemunhas sobre o momento dos tiros estiverem corretos, ela foi morta dentro de meia hora após seu sequestro. Ela não havia sido sexualmente agredida, e parecia não haver outra razão para seu sequestro e descarte dessa maneira. Se os agressores quisessem seu cartão de caixa eletrônico, poderiam tê-la assaltado na rua. Uma arma apontada para ela bastaria para que entregasse seu número de identificação pessoal. O sequestro e assassinato dela foram ações de alto risco, apostas elevadas demais para criminosos comuns, visando lucro fácil. A família de Jade e a comunidade ficaram devastadas com a brutalidade de seu assassinato. Mas quem iria querer Jade morta? E por quê? Alguns dias depois, em 28 de abril de 2015,
O funeral de Jade foi realizado. Foi uma reunião grande e muito emocionante. Quase todos que tentaram falar sobre suas memórias de Jade lutaram contra sua dor, mas seu sofrimento compartilhado trouxe um sentimento de unidade em seu amor por ela. Então, Chris Panayiotou se aproximou do microfone, entregando o que muitos descreveram como um belo e sincero elogio fúnebre. Aqui está um trecho de suas palavras. Jade não se foi. Ela está em todo lugar. Jade reside no vento como uma força elemental. Ela me fez sentir o homem mais sortudo da vida. Nunca entendi bem por que ela me alimentou. Jade era uma excelente esposa. Nada na vida eu fazia sem tê-la ao meu lado. Jade me motivava a ser melhor. Não se esperava que Chris fosse poético, mas suas palavras ressoaram com todos os presentes. Os detetives continuaram a perseguir suas suspeitas de que isso foi um assassinato, entrando em contato com informantes na comunidade. Em casos como esses, uma rede de informantes é essencial, e aqui se provaria vital. Os manipuladores de informantes alertaram que o assassinato traria um escrutínio intenso para a área. Eles instaram qualquer um com conhecimento de alguém procurando por assassinos de aluguel a se apresentar. Não demorou muito para um nome surgir. Em 27 de abril, os detetives souberam de um homem que procurava um assassino de aluguel, mas o nome os surpreendeu. Era Lutando Sione, o segurança que trabalhava para Chris Panayiotou. Com essa nova pista, os detetives começaram a investigar mais a fundo tanto Lutando quanto Chris. Chris já havia sido entrevistado 2 vezes, uma após o desaparecimento de Jade e outra após seu corpo ser encontrado. Mas nada havia se destacado. Sem sinais de alerta. No entanto, à medida que interrogavam Lutando, detalhes surpreendentes começaram a surgir. Confrontado com as evidências, Lutando confessou ter contratado alguém para assassinar Jade, mas negou ter orquestrado o golpe para benefício próprio. Ele agia como intermediário para seu chefe, Chris. Os detetives estavam cautelosos. Lutando pode estar tentando culpar Chris para evitar responsabilidade. Eles pressionaram ele por um motivo, mas Lutando manteve que essa era a verdade, e ele poderia provar isso. Ele se ofereceu para ligar para Chris e fazê-lo confessar no telefone. Os detetives concordaram com o plano e grampearam o telefone de Lutando. No dia seguinte, 28 de abril, no memorial de Jade, Lutando ligou para Chris pouco antes dele entregar seu comovente elogio fúnebre. Chris atendeu, mas reconheceu o número e logo o interrompeu, dizendo que não podia falar. Ele pediu a Lutando para não ligar mais e que o contataria depois do memorial. Os detetives estavam em alerta máximo. Como você sabe, Chris fez um dos mais belos elogios fúnebres para sua amada esposa. Mas, como seria descoberto mais tarde, ele não o havia escrito sozinho. Ele copiou de Charles Atkins, um homem que havia escrito para sua própria esposa falecida. Chris apenas substituiu o nome da esposa de Charles por Jade. Essa era só uma das várias rachaduras na imagem meticulosamente construída de Chris. Mas qual seria o limite dele? A comunidade logo teria um vislumbre chocante da depravação de sua mente. No dia seguinte ao memorial, em 29 de abril, a polícia organizou uma reunião entre Lutando e Chris em um veículo equipado com um dispositivo de gravação. Eles esperavam reunir mais evidências para apoiar a alegação de Lutando, mas o que conseguiram foi mais do que esperavam. Aqui estão os trechos mais críticos de sua conversa gravada. Para marcar a reunião, Lutando havia implorado por dinheiro, alegando que precisava se esconder. Chris concordou em encontrá-lo em uma garagem local. Você ouvirá ruídos de fundo, pois o motor do carro estava ligado, mas eu limpei o áudio o melhor possível. Peço desculpas antecipadamente por quaisquer pequenos erros nas legendas. No clipe curto, Chris é visto várias vezes olhando para trás, como se verificasse um fio. Mas Porque a polícia não sabe? Acho que há um informante em algum lugar, de alguma forma. eu, Amigo, sério, eles disseram alguma coisa? Não, até eles estão em fuga. Ah, é sim. Eu os avisei que não deveriam estar aqui. Não sei para onde eles estão indo. Não me disseram. Eu até troquei meu cartão SM. Você precisa trocar novamente agora. Sim, eu te disse que vou te ligar. Não, você não está. Você acabou de me dar um toque.
Ok, só me dê um toque. Não ligue ou mande serviço de mensagens curtas. O que tá rolando, mano? Não sei. É essa coisa. Eu não vi que ia ser assim, sim. Mais ou menos 5 não foi tão ruim. Chris lhe dá 5.000 para manter seu silêncio. O que eles perguntaram a você? Eles perguntaram se você estava envolvido? Sim, algo assim. Então, o que você disse? Então, para onde eles te levaram? Eles não sabem que eu falo. Veio como você me disse que eu deveria ser investigado? Sim, sim, então eu estava preparado para isso, mas eu não estava pronto. Então, por que você está fugindo? Não, eles continuam vindo para minha casa. Você levou seu telefone para algum lugar? Não, o outro celular. Eu o destruí. Você fez isso? Sim. Você me disse para destruí-lo, então eu o destruí. Sim. E o cartão SM e tudo mais? Tudo. Eu não estou usando. Descartei, sim. Eu não estou mais usando a Vodafone. Ok, eu estou usando este telefone. Então eles não perguntaram nada sobre mim? Não. Eles não perguntaram minha opinião sobre meu envolvimento em algo? Sim, eles me perguntaram. Mas agora você tem ligado o dia todo. Eles estão rastreando meu telefone. Não sei quem eu poderia ligar, porque eu não tinha ninguém para ligar. Eu sei, ok, mas agora você precisa destruir isso. E eu tenho que dizer a eles que você me ligou. Caso contrário, eles vão pensar que eu estou envolvido. Então você precisa destruir esse telefone agora. O telefone e o cartão SIM, meu garoto. Ambos, sim. A família de Jade ficou chocada ao ver as imagens. Um inocente não fala em destruir telefones e cartões SIM. O que ele escondia? Alguém disse algo sim, tornou-se sequestro e depois um assassinato, em vez de apenas torná-lo um roubo fora da casa. Eles ouviram sobre o assassino de aluguel que estragou o crime. Mas eles fugiram. Ei, quantos deles eu não sei, eu não preciso de nenhuma estação. São caras negros ou fantasmas coloridos prateados. É um cara negro. E outros, eu não sei se eles não têm como ir lá, mas eu conheço tesouras porque eu estava me comunicando com tesoura, sabe? Mas eu nem vejo o que estamos fazendo sozinhos. Ok, me escute. Vou relatar que você ligou, sabe? E então eles vão te ligar. Não, mas você vai destruir o telefone, então você vai dar a eles o meu número. Sim, terminei de investigar, menti para eles. Eles vão me levar em algum lugar. Continuo te dizendo. Em meia hora, vou encontrar o oficial de investigação. Ele estava na minha casa agora. É por isso que não posso falar com você o tempo todo. E meu tio está por toda parte, então vou dizer a ele que veio me ver para pedir dinheiro emprestado porque foi interrogado por esteroides. Precisamos nos esconder em Jeffries por um tempo e ficar quietos. Mas não posso fazer nada agora. Estou sob investigação. Você deve destruir seu telefone agora. Sim, e ouça o cartão. Vou dizer que está indo para East London. Ele fala sobre isso de forma tão fria, como se fosse apenas uma transação comercial. Ficarei bem se eles nunca souberem sobre nós, Tandor. Eu só te ajudei com a academia. Nunca fiz nada com você. Vou resolver a situação da sua família. Você está em baixa. Você precisa sumir por alguns meses, até a situação se acalmar. Ok, então. Se eu precisar de algo, vou te ligar. Não, não neste número. Quantos no seu número? Você vai me dar um toque. E depois vai esperar até eu conseguir outro telefone em algum lugar. Ok? Tudo bem. Tem cerca de 5 aí. Se vire, porque eu estou sem agora. Essa coisa está custando muito dinheiro. A família também está me olhando. Sim, frio. Tudo o que ele se importa é quanto dinheiro isso custou a ele. Mal sabe ele que tudo isso está sendo gravado e será usado contra ele em tribunal. Faça isso fora de casa. Pegue as bolsas e os anéis. Eles não pegaram o relógio, deixaram tudo lá. Parece um golpe agora. Estão atrás de mim. Por isso não posso te encontrar na frente das pessoas, Tandle. Não me mande serviço de mensagens curtas. Estão monitorando. Me dê um toque neste número pela primeira e última vez. Nunca mais me ligue. Ou mande serviço de mensagens curtas para este número. Estão nos ouvindo. Tchau. Essa gravação foi um choque completo para a família de Jade, com quem Chris ainda morava. Possivelmente para manter um controle rigoroso sobre a situação. Chris expôs seus planos com notável clareza. Ele queria que Lutando desaparecesse, destruísse seu telefone e cartão SIM e dissesse à polícia que só se encontrou com Chris porque estava saindo da cidade, assustado por um incidente não relacionado. A parte mais fria de sua confissão foi sua insistência em fazer o assassinato de Jade parecer um roubo que deu errado.
Porém, quando o assassino de aluguel não roubou suas joias ou relógio, a cena parecia claramente um assassinato premeditado. Quando Chris foi finalmente preso pelo assassinato de sua esposa, sua família ficou perplexa. Chris proclamou sua inocência, desconhecendo a gravação condenatória obtida pelos detetives. A família de Jade ficou devastada ao tentar processar a possibilidade de que seu próprio marido havia orquestrado seu assassinato. Sua mãe, Michelle, sentiu-se culpada por cuidar de Chris após o ocorrido. A irmã de Jade, Toni, começou a se questionar se deveria ter dado mais atenção às preocupações dela sobre o relacionamento. O que poderia ter levado Chris a planejar um ato tão desprezível e imperdoável? Nos bastidores, Chris Panayiotou estava tendo um caso com sua funcionária, Chanel, mesmo antes de pedir Jade em casamento. Embora não esteja claro quando seu pai, Costa Panayiotou, descobriu o caso. Rumores circulavam entre os funcionários do supermercado, OK Grocer, sobre a proximidade não profissional de Chris e Chanel. Especula-se que Costa, ao saber do caso, teria pressionado Chris a se casar com Jade, na esperança de encerrá-lo. Porém, ele estava enganado. Segundo a amiga de Chanel, Clarice Cap, Chris mimava as duas com bolsas de grife, relógios e acessórios de cabelo luxuosos. Visitava Chris com frequência na casa que ele dividia com Jade quando ela estava ausente. Apesar das preocupações sobre o relacionamento, Chris casou-se com Jade em 2013. Chanel Coates admitiu mais tarde ter tido um relacionamento sexual com Chris, que começou antes do seu noivado com Jade e continuou após o casamento dele. Enquanto Chris era econômico com Jade, tanto em tempo quanto em dinheiro, ele não poupou despesas com as duas mulheres, até mesmo comprando o novo carro, que ela afirmou ser um presente pelos seus 10 anos de serviço no OK Grocer, não um gesto pessoal. Na realidade, os pais de Jade precisaram ajudar com alguns gastos, quitando o financiamento do carro dela. Segundo um amigo da família, quando Costa descobriu que Chris não havia terminado seu caso, ele ameaçou cortá-lo financeiramente. A boate de Chris não gerava receita suficiente para bancar seus gastos extravagantes com garotas e o estilo de vida luxuoso que tinha com Jade. Costa vinha apoiando-o financeiramente enquanto ele tentava tornar a boate lucrativa, mas os gastos extravagantes de Chris com as mulheres estavam drenando seus recursos. Preocupado com a ameaça do pai de cortar seu apoio, Chris relutantemente concordou em terminar o caso. Mas, claro, isso nunca aconteceu. Pouco depois do assassinato de Jade, Chanel disse que sua amiga, Clarisca, contou a ela que rumores estavam se espalhando sobre seu caso com Chris. Isso levou Chanel a pedir a Clarisca para deletar quaisquer fotos de Chris do seu telefone. Ela e Chris limparam seus telefones, concordando em ser honestos sobre o relacionamento enquanto mantinham suas conversas privadas. Isso levanta uma questão importante. Quanto a Chanel sabia sobre o sinistro plano do Chris, ela era sua amante, mas ela afirma que não tinha conhecimento de suas intenções assassinas. O plano era para Jade ser baleada enquanto esperava por sua amiga Cherise. Chris não só organizou o assassinato da esposa, como também não se importava com a segurança de Cherise. Se ela tivesse chegado durante o ataque, poderia ter se tornado outra vítima. Chris sabia que Cherise provavelmente encontraria o corpo da amiga naquela manhã, mas isso não o impediu. Sione havia contatado vários indivíduos para agirem como assassinos, incluindo um chamado Trompe. No entanto, no final das contas, ele contratou um homem chamado Sizwezak Vumazonki. Identificado através de registros de celular como o que cometeu o assassinato, Chris só se comunicou diretamente com Sione, enquanto Sione havia feito um acordo com Vumazonki, que por sua vez montou sua própria equipe. Usando os registros telefônicos de Vumazonki, a polícia conseguiu rastrear outros 2 homens envolvidos no crime, Sinetemba Nemembe e Zolani Sibeko, ambos recrutados por Vumazonki para ajudar no assassinato. No entanto, esse ruído adicional acabou criando confusão suficiente para levar os detetives de volta a Sione, seu primeiro elo na cadeia. Sizwezak Vumazonki não era estranho ao crime. Ele estava em liberdade sob fiança por um assalto à mão armada de dezembro de 2013 e tinha uma condenação de 2011 por roubo e posse de armas roubadas. Condenado a 5 anos, cumpriu apenas 2 anos e meio. No dia 3 de maio, Sizwe Vumazonki foi localizado e preso no Cabo Oriental, com base em informações fornecidas inicialmente por Sione.
Apesar das imagens de vídeo incriminarem Chris, a polícia necessitava de mais provas para uma condenação segura. Sione concordou em testemunhar contra Chris como uma testemunha da seção 204, uma testemunha estrela imune à perseguição em troca de seu depoimento desde que cumpram em tribunal. Essa imunidade só é garantida após o depoimento de uma testemunha, e se eles se recusarem ou alterarem seu relato, o acordo é revogado. Vumazank usou um carro alugado para fazer o ataque. Em 9 de março de 2015, ele visitou Zam's Wheels and Deals, uma loja de aluguel de carros, e conversou com a proprietária, senhora Zalfa McCarthy, sobre alugar um veículo. Zulfa confirmou que ele alugou um Toyota Edios, apresentando identidade, um extrato bancário para comprovação de endereço e pagando 3.500 rand em dinheiro. Felizmente, este veículo, com placa FIQM661, estava equipado com um sistema de rastreamento que os detetives usaram para rastrear seus movimentos no dia do crime. Ao rastrear os movimentos do veículo, descobriram que ele havia sido estacionado perto da casa de Jade e Charissa várias vezes antes do assassinato. Este detalhe pinta um quadro arrepiante de perseguição premeditada. Jade foi vigiada e sua rotina analisada, enquanto os homens se preparavam para um ataque surpresa. Evidências mostraram que o telefone de Vumazank registrava ele e sua equipe frequentemente na escola onde Jade trabalhava. A presença deles indicou um planejamento meticuloso e perturbador, buscando a oportunidade ideal para executar o golpe. No dia do crime, o Toyota Etios foi capturado pelo rastreador fora do complexo de Jade, circulando várias vezes ao redor de sua casa antes das 6h26 da manhã. Por volta desse horário, o veículo acelerou repentinamente em direção à entrada, pausando brevemente antes de acelerar e partir. Essa linha do tempo coincide com a última troca de mensagens de texto entre Jade e Charisse. Jade nunca respondeu à última mensagem porque já havia sido sequestrada. Após a polícia apreender o veículo, uma investigação forense minuciosa revelou que, apesar do carro ter sido limpo, ainda encontraram sangue no porta-malas. Embora não pudessem confirmar que era de Jade, acreditavam com alta certeza que era. O sangue indicou que Jade se feriu durante o sequestro, sangrando provavelmente no porta-malas. Durante o sequestro, ela foi ferida na cabeça, jogada no porta-malas e teve os dedos esmagados ao fechá-lo. O sangramento poderia ter vindo do ferimento na cabeça ou dos dedos dela. Os registros do celular reforçaram ainda mais o caso. Vumazank, juntamente com os membros da equipe Namembe e Sebeko, tinha registros de telefone que correspondiam aos movimentos do Toyota Edios, adicionando outra camada de evidências condenatórias contra eles. Todos os detidos foram negados à fiança, particularmente Chris, que o tribunal considerou um risco significativo de fuga devido à riqueza e conexões de sua família no exterior. Uma testemunha, Zolika Zekani, tia de Vumazonk, veio a público com um relato arrepiante. Ela explicou que durante a semana de 21 de abril de 2015, seu sobrinho chegou em sua casa, visivelmente abalado e parecendo doente. Uma sangoma, ou curandeira tradicional, Zolika disse que Vumazonk pediu uma limpeza ritual, conhecida como lavagem, para se livrar do trauma. Ele admitiu para sua tia que havia cometido um assassinato e precisava de cura para superar isso. Horrorizada, Zolika recusou. O horror de sequestrar e assassinar uma mulher inocente a sangue frio, que pode ter implorado por sua vida nos momentos finais, parece ter deixado uma marca até mesmo em um criminoso de carreira como Vumazank. Em 7 de setembro de 2016, poucos meses antes do julgamento, Vumazank foi levado às pressas da cela para o hospital, queixando-se de fortes dores estomacais. Ele morreu mais tarde naquele mesmo dia. Especulações na mídia sugeriram que ele havia sido envenenado para silenciá-lo antes de poder testemunhar. No entanto, essas alegações nunca foram comprovadas. Para a família de Jade, a perda de seu depoimento foi uma decepção. Em outubro de 2016, mais de um ano após o assassinato de Jade, começou o julgamento de Chris Panayotou, Sintemba Namembe e Zolani Subiko. Eles foram acusados de conspiração para cometer assassinato, sequestro, roubo com circunstâncias agravantes e posse ilegal de arma de fogo e munição. Chris também foi acusado de tentar destruir evidências. Os três alegaram inocência.
A defesa argumentou que a conversa gravada de Chris no carro era uma armadilha e tentou que fosse descartada, mas o juiz considerou admissível, observando que ele não foi coagido a fazê-lo. A principal testemunha da acusação prestou depoimento no tribunal. Lutando Sione era para ser a prova definitiva, mas surpreendeu a todos quando subiu ao banco dos réus. Ele retratou todo o seu depoimento, alegando que a polícia o agrediu e ameaçou. Ele foi coagido a encontrar Chris para a gravação. Ele negou estar envolvido na contratação de um assassino de aluguel e afirmou desconhecer que Jade seria morta. Compreensivelmente, isso abalou o tribunal e irritou a promotoria. Existiam registros claros de ligações telefônicas entre ele e o assassino de aluguel, além de informações prévias sobre a tentativa de contratação. A promotora de justiça, Maria Stander, moveu um pedido para revogar o status de imunidade da seção 204 de Sione, que agora o considerava uma testemunha hostil. Para piorar, Sione não foi a única testemunha que mudou seu depoimento. Sua namorada, Babawa Breakfast, também mudou sua declaração inicial. Originalmente, ela havia dito à polícia que em abril de 2015, Sione mencionou a ela que encontrou alguém para realizar um ataque. Ela afirmou que ele havia mostrado a ela uma bolsa contendo 80 mil rand, cerca de 4.500 dólares. Ele até os dividiu em pilhas de 30 mil e 50 mil rand. Mas então ela negou em juízo ter conhecimento de ter feito a declaração. Ela foi imediatamente acusada de perjúrio ou mentir sob juramento e presa. Isso porque no dia em que Jade desapareceu, registros mostram que Chris foi à sua boate e desativou o alarme por volta das 11h30 da noite. Foi quando os promotores deduziram que ele entregou a Sione o saco de dinheiro que Miss Breakfast mencionou em suas declarações iniciais. Quando a amante Chanel Coutts subiu ao banco dos réus, ela testemunhou que estava em um relacionamento com Chris Panayotou. Chanel negou ter conhecimento de um plano para assassinar Jade. Ela foi questionada sobre seu relacionamento com Chris, que parecia generoso financeiramente. No entanto, deixando as finanças de lado, seus registros telefônicos devem ter levantado algumas suspeitas, pois um dos possíveis homens que Sione havia contatado como um assassino de aluguel, Trompé, já havia entrado em contato com Chanel antes. Na verdade, os registros telefônicos indicam que ele havia contatado Chanel 19 vezes entre setembro e outubro de 2014. Isso levanta a questão: ela estava ciente e envolvida no plano para acabar com a vida de Jade? Como não havia evidências diretas ligando Chanel ao crime, até onde eu sei, nenhuma acusação foi ou está sendo feita contra ela. Kevin McLaughlin testemunhou que planejava abrir uma cadeia de bares esportivos com Chris, mas precisava de 750 mil rand de Chris para fechar o negócio. Está claro que o casamento de Chris com Jade era uma farsa e o divórcio teria sido caro. Ele nunca poderia arcar com uma cadeia de bares esportivos então. Este foi um dos motivos para o Chris. Ao contrário da imagem pública do casamento de Jade e Chris, a imagem no tribunal mostrou um casal descompassado. Jade queria que seu casamento desse certo e acreditava no futuro, mas não entendia o distanciamento de Chris. Em seu diário ela escreve: "Eu não sou uma pessoa irrealista e sei que o amor não é o que parece ser nos filmes, mas eu não sinto o amor que sonho. Fico com ciúmes quando vejo pessoas vivendo a vida que eu tanto anseio. Eu quero uma vida normal, um marido que chega em casa em um horário normal, tem um trabalho normal e faz tempo para sua esposa e família. Alguém que não me esconda ou encubra, que sempre coloque sua esposa em primeiro lugar, que possa entender e ver como ter todo o dinheiro do mundo não é tão importante quanto construir uma vida com sua esposa." Ela então reflete sobre sua vida e diz: "Eu não sei se consigo viver essa vida. Eu não sei quanto mais eu posso aguentar. Por que eu não sou a menina dos olhos do meu marido e por que ele esconde tanto de mim? E por que é impossível se comunicar com ele?" Jade parecia só querer se sentir amada, era tudo o que ela desejava. Ela termina a entrada com o que eu considero uma poesia trágica da alma. "Queria rir tanto quanto chorei. Queria sorrir tanto quanto franzi a testa." A nota mostra como, apesar de todo o amor e felicidade que ela espalhou, ela ansiava e sentia por quanto estava faltando de seu próprio marido. Ela parece muito solitária.
Ela também confidenciou a Charisse que realmente chegava a ver seu marido e saía para trabalhar enquanto ele estava voltando da boate, e quando ela voltava para casa, ele estava saindo para trabalhar. Este ciclo se repetia quase todos os dias. Claro, Chris fazia tempo, mas ele fazia isso para Chanel. A acusação argumentou que Chris não via o divórcio como uma opção, não por causa da pressão de sua família, mas apenas porque isso teria custado, financeiramente, mais do que terminar a vida de Jade. Na verdade, contrariando seu elogio fúnebre, lidar com Jade era apenas uma transação financeira para ele. A família dela o tratou como filho. O pai de Jade, Derek, disse em tribunal: "Sim, ele era um amigo e eu o considerava um bom homem." Os pais de Jade ajudaram financeiramente o casal com a nova casa e o carro de Jade. Quando Derek construiu um bar para Chris em sua boate, não cobrou nada, pois considerava Chris como seu próprio filho. Quando Jane sumiu, eles acolheram e cuidaram de Chris em sua casa. Os Ings não podiam acreditar que todo esse tempo, o assassino de sua amada filha estava vivendo com eles o tempo todo. Durante esse tempo, Chris estava sempre ao telefone. Eles presumiram que ele estava pedindo ajuda para Jade, mas então eles perceberam que era o Chris, preocupado em encobrir seus próprios rastros. Não consigo imaginar a traição que eles devem ter sentido. O veredicto. Em 2017, o juiz Dialin Chet proferiu o veredicto. Jade não sabia que o homem com quem dividia um lance estava alegremente bêbado. Havia iniciado um processo que finalmente levaria à sua morte. Quando o vídeo foi reproduzido neste mesmo tribunal e seu envolvimento no assassinato foi exposto, ele permaneceu indiferente. Talvez para ele fosse apenas negócios, dado seu talento para isso. No resultado, portanto, os acusados são condenados da seguinte maneira. Na primeira acusação, conspiração para assassinato, o réu número 4 é condenado a 15 anos de prisão. Na segunda acusação, roubo com circunstâncias agravantes, o acusado número 3 é condenado a 15 anos de prisão. Pela acusação do assassinato de Jade, o acusado número 1 e o acusado número 3 são condenados à prisão perpétua. Aqui está o número 3 condenado a 15 anos de prisão. Me desculpe. Me desculpe, me desculpe, me desculpe. Me desculpe, me desculpe. Me desculpe, me desculpe. Me desculpe. Zulani Sibico foi considerado culpado de conspiração para cometer assassinato e condenado a 15 anos. Sintemba Nimembe foi condenado por roubo e circunstâncias agravantes e assassinato, recebendo uma sentença de prisão perpétua. Chris Panayatu foi condenado à prisão perpétua por assassinato. A irmã de Jade, Toni, leu as declarações de impacto da vítima, expressando sua tristeza e raiva, dizendo que nenhuma sentença será suficiente. Nenhuma sentença conseguirá consertar as partes danificadas de nossas vidas. Ela criticou o advogado de defesa Terry Price por desrespeitar a família durante o julgamento. Sione, que havia fugido após ser declarado uma testemunha hostil, foi capturado 6 meses depois. Quando ele foi preso, estava na cama com outra mulher. No seu novo julgamento em 2021, Chris, agora cumprindo sua sentença, estava presente. Aqui ele finalmente pediu desculpas à família e amigos de Jade Ings. Ele disse que cometeu o crime devido à pressão de sua vida pessoal. Contudo, a família de Jade rejeitou seu pedido de desculpas por considerá-lo tardio e insuficiente após momentos difíceis vividos no primeiro julgamento. Separadamente, 3 meses após o primeiro julgamento, Nimembe também foi condenado pelo assassinato e roubo de Denise Weber, de 78 anos. Em 2019, a notícia veio à tona de que Costa Panayatu, pai de Chris, havia sido baleado e morto do lado de fora de seu negócio, OK Grocer. O assistente que o acompanhava foi sequestrado, supostamente de forma planejada, e depois libertado em uma área rural. A polícia encaminhou o caso para a unidade de crime organizado, indicando que provavelmente era um ataque direcionado. Chris solicitou permissão para comparecer ao funeral de seu pai, mas foi negado.
Até o momento, nenhuma prisão foi feita no assassinato de Costa. Relatórios recentes apontam aumento da violência em toda a África do Sul. De acordo com a rede de notícias British Broadcasting Corporation, a partir de 2024, a taxa de assassinatos aumentou 77% em comparação com 2012. No entanto, apenas 12% dos casos estão sendo resolvidos. Roubos de carros e assaltos são desenfreados, e supostamente é possível contratar assassinos por apenas $100, tornando a vida assustadoramente barata. Não tenho certeza do que está acontecendo lá, mas para meus espectadores sul-africanos, fiquem seguros. Na tela verá outras capas recomendadas. Lembre-se de se inscrever e dar um like neste vídeo. Até a próxima, aqui é o Victor.